conforme o prometido, eu vou analisar textos de redação de concurso público ao final de cada encontro. Quer dizer, o quinto bloco vai ser de análise de texto. Por quê? Para que você possa compreender um pouquinho do que eu estou falando, mas na imersão, quer dizer, no texto real. Então você vai fazer assim, tem o texto aí, tem o seu material aí, você vai analisar junto comigo, vai olhar para esses elementos, para eu poder te explicar como é que o texto progrediu, quais foram os erros, se o texto estava bom, se o texto estava ruim. Vou tentar fazer da seguinte maneira, trazer um texto ruim para danar e um texto legal, para que você enxergue a diferença, tá? Nem sempre com a mesma temática, mas assim, para que você perceba o desenvolvimento do texto, como está sendo feito, se está contente, se está muito estranho. Então é o seguinte, eu vou colocar para você o primeiro texto, você vai acompanhar o primeiro texto comigo aí, bem rapidinho, bem fácil, bem simples, tá? Para a gente poder observar os elementos. Depois que nós lemos esse texto uma vez, eu vou aqui, ó, parte a parte, tá? Não vou ficar chamando a tela, vou parte a parte, pontuando os erros principais para que você possa enxergar. Tá joia? Então vamos pegar o primeiro texto. O primeiro texto tinha como temática planejamento estratégico para a Copa de 2014. Tá bem? Para a Copa de 2014. Esse é um tema legal, tá? Mas assim, nem sempre o candidato consegue desenvolvê-lo a contento. Se você utilizar essa estratégia que eu passei, selecionar os argumentos, fazer a amarração, tá? Em primeiro lugar, em segundo lugar, em último lugar, logo, pronto, já ficaria mais fácil. Mas veja só o que saiu em um texto que eu corrigi na tela para você. Depois a gente analisa. Vamos lá. Este tema é muito importante porque a estratégia é importante para organizar um evento. A organização é fundamental para que a Copa dê certo no nosso país. Muitas vezes, o governo não liga para o povo. Prometem na hora de pedir voto e depois não faz nada. Se eles ligassem para as pessoas, dariam um jeito de arrumar o cenário para a Copa, que é uma grande festa. Em todas as nações, as pessoas festejam e comemoram em torno do futebol. Para que a Copa do Mundo seja bem realizada, o governo tem que pensar que a Copa é um evento muito grande e de grandes proporções. Então precisa ajeitar a estrutura dos campos, de polícia, de comida, etc. Não podemos deixar de ter em mente que é indubitável a importância da diversão para o povo, que é a velha política do pão e circo, onde o circo é a Copa e o pão está faltando para o povo. Contudo, o país vai ganhar muito com essa medida do governo, mas não pode deixar a peteca cair bem no meio do campo, porque a Copa é o maior evento do esporte. Olha só a minha cara aqui, ó. Que coisa, hein? Que coisa, esse texto ficou um lixo. Um lixo, tá? Você imagina o corretor lendo isso aí, cara? Será que não passou mal? Eu acho que ele passou mal. Primeira vez que eu li, eu passei mal. Então, vamos parte a parte mostrar para você quais foram as bobeiras desse texto. Bem, em primeiro lugar, não falamos de planejamento estratégico aqui. O texto não falou sobre planejamento estratégico. Ele bateu assim, mas olha, muito de longe. E o cara ainda achou que o tema, nossa, eu apavorei porque eu falei mal do governo. Né? Quando você não sabe o que fazer, vai, culpa é do governo. Né? Então, isso é reflexo do cara que não sabe escrever. Tá? Não sabe fazer dissertação. Então, presta atenção. Eu vou utilizar aqui, tá? Para você que está vendo que estou olhando para baixo, meu computador está aqui para eu falar sobre o texto. Eu tenho o texto aqui na minha frente, então eu vou apontando. Então, fica tranquilo aí para você poder entender isso aí. Ó, em primeiro lugar, veja como é que a introdução está mal feita. Ele começou assim, este tema é muito importante. Meu Deus do céu. Olha, quem propôs a prova sabe que o tema era planejamento estratégico. Sabe, sim, claro que sabe que o tema era planejamento estratégico. Isso não quer dizer que você pode começar fazendo uma referência esofórica. Quer dizer, este tema. Aí eu vou lá e boto uma interrogação enorme. Que tema? Aí o cara fica revoltado, ele vê o espelho da prova e fala, o tema que ele pediu, planejamento estratégico. Tá, mas em algum momento você falou isso no texto? É um texto que é para ser divulgado, é um texto com características de texto jornalístico, no sentido de uma reportagem ou uma dissertação, um texto expositivo. E você ainda vai e coloca assim, este tema? Não, você tem que enunciar a princípio que tema é esse. Então, a Copa do Mundo 2014 exigirá do Brasil um planejamento estratégico para que possa se desenvolver a contento. Pronto, aí você já introduziu o texto. Mas olha, o cara começa com este tema. Não, primeiro que ele usou o pronome errado, né? Esse tema seria, mas nem pode usar assim.
Aí ele continua. Esse tema é muito importante porque estratégia é importante. Vai repetir a palavra importante, então vou embora, tá? Sabe quando você está discutindo com alguém, a pessoa fala, vai ficar repetindo o que você disse? Então vamos parar de conversar. É exatamente isso. Você vai ficar repetindo o que você disse no texto? Então eu vou parar de ler, tá? Não faça assim, porque isso está errado. Cuidado com isso aí. Aí você tem, é muito importante para organizar o evento. A organização, você viu como é que saiu escrito isso aí? Organização. E aí? Tá legal? Tá bonito? Tá chique? Tá chique? Tá? Erro de ortografia, tira ponto do seu texto. Você sabe por que isso aqui ocorre? Isso aqui ocorre porque a pessoa não lembra como é que escreve a palavra na hora, porque o coração tá... né? Se você não souber como é que escreve a palavra na hora, acha outra, tá? Acha um sinônimo, beleza? Porque a ordem, porque a arrumação, alguma coisa assim, tá? Tem que mudar o vocábulo se você não conhece, tá? Se você não souber o vocábulo para consertar ali, então não usa, cara, tá? Usa outra coisa, beleza? Aí a organização é fundamental para que a Copa dê certo no nosso país. Você viu como é que está escrito ali? Para que a Copa dê certo, tá? Viu? Esse aqui não é o verbo dar? É ou não é? É. De. Não está faltando um acento? Monossílabo tônico terminado em E. Não precisa de acento? Precisa. E aí? Tá faltando. Então é erro. Já é um erro de quê? Esse erro de estrutura faz você perder ponto, meu querido. Ah, mas credo. Então você toma cuidado com isso aí. Beleza? Vamos adiante. Aí você, veja só, começou. Muitas vezes, aluno querido, essas expressões genéricas, muitas vezes, os pronomes indefinidos, alguns, outros, tá? Algumas pessoas não, assim, eles não são interessantes para a prova. Você utiliza isso, deixa o teu texto genérico, quer dizer que você não conhece o tema. Você não sabe o que falar, então isso dá um embromation. Então não coloca isso. Muitas vezes o governo não liga para o povo. Tá. Primeiro lugar, que tem a ver essa sentença com o planejamento estratégico? Nada. Mas vamos analisar o que o cara falou? Vamos. Colocou assim, o governo, tá, não liga para o povo. Em primeiro lugar, que se for governo no sentido de administração pública, esse governo aqui é com letra maiúscula, tá? É governo com letra maiúscula. Só se você for colocar o governo brasileiro, daí você não precisa da letra maiúscula, mas se for o governo no sentido de o Estado também no sentido de administração pública você coloca com a letra maiúscula, com a inicial maiúscula, senão vai estar errado. Agora, vamos pensar no que foi que a pessoa escreveu aqui. O cara colocou o seguinte, que o governo não liga para o povo. Beleza. Se ele ligar para o povo, ele vai usar um iPhone ou você acha que ele vai usar mesmo o telefone, assim, que é melhor para ligar para o povo? Tá errado essa expressão. Então, não há preocupação, tá? Então, não vá me falar, não liga para o povo, tá? Isso aí tá errado, isso é coisa coloquial, isso é da fala. Não pode utilizar. Se você aí do lado está se identificando com uma pessoa que utilizaria isso, então meus parabéns, você ia zerar a prova, tá? Eu não quero que isso aconteça. Olha, tire isso da sua vida, tire isso do seu texto. Maravilha. Aí vem o senso comum rasgando, ó. Prometem na hora de pedir voto e depois não faz nada. Prometem, quem prometem? E prometem e faz, quebra de paralelismo, tá? Prometem e fazem. Mas mesmo assim, esse argumento você tinha que, arrancar. Por quê? Veja só, prometem, faz, o governo não faz nada, o governo deixa o povo passar fome. Sempre a culpa é do governo. Não faça isso, porque isso é senso comum. Aí, se eles ligassem para as pessoas, daria um jeito. Esse jeito ali, olha, ai. Daria um jeito. Que bonito, né? Que jeito bonito esse. Daria um jeito de matar quem escreveu isso aí. Aí sim, porque não pode escrever assim. Jeito não se escreve dessa maneira. Você toma cuidado, toma cuidado, rapaz. Então, daria um jeito nessa situação. É isso? Olha, daria um jeito de arrumar o cenário para a Copa. Não. Primeiro, acabe com essas expressões do senso comum e da fala, do coloquial, tá? Tem que eliminar isso aí. Depois, cenário da Copa, ponto. Que é uma grande festa. Tá errado. Tá errado. Porque olha aqui, eu tenho lá, Copa,
ponto. Daí, que é... Isso aqui, cara, é um pronome relativo. O pronome relativo liga os elementos. Se ele está ligando os elementos, eu preciso entender que eu não posso ter um ponto final aqui. Porque aqui o período foi finalizado. Não dá para fazer isso. Mula, véia, por que você fez isso aqui? Não dá para fazer. Tá errado. E outra coisa, preste isso na palavra copa ao longo desse texto. O cara escreveu copa com a letra maiúscula, depois escreveu copa com a letra minúscula. E aí? É a Copa do Mundo ou é a Copa da Cozinha que vai trazer uma bera? Né? Toma cuidado, porque isso aí tira ponto do seu texto, tá? E tira ponto mesmo, tá joia? Cuidado com isso aí. Vamos adiante. Aí você tem lá, em todas as nações, as pessoas festejam e comemoram muito. Erro de concordância, tá? Isso acontece quando você está escrevendo sem atenção. Quero dizer, você começa a escrever, interrompe, aí volta para a escrita, você rompe a sua atenção e acaba cometendo esses erros de concordância. Aí, as pessoas festejam e comemoram em torno do futebol. Então quer dizer que a galera está jogando, todo mundo e volta ali festejando e comemorando. Ó, problema semântico, tá? Isso não tem nada a ver com o planejamento estratégico, não tem nada a ver. Eu fico desesperado quando eu vejo um texto dessa natureza. Aí você fala assim, vou escrever um texto do professor Paulo para ele dar uma lida. Vocês escreva. Se você escrever desse jeito aqui, vou soltar fogo pelo olho que vai te queimar, tá? Ó, próximo caso. Veja ali. Para que a Copa do Mundo seja bem realizada, o governo, de novo, o governo com letra maiúscula, não dá. O governo tem que pensar que a Copa é um evento muito grande, de grandes proporções. Porra, se ele é muito grande, ele já é de grandes proporções. Tá repetindo pra quê? Tá? O nome disso aí é chover no molhado. Não pode. Tá? Não pode repetir isso aí. Então precisa ajeitar, meu Deus. Então escreveu ajeitar certo e jeito errado, né? Ajeitar a estrutura de campos, de polícia e de comida. Ajeitar a estrutura de campos. Não, peraí. Então seria, vamos tentar consertar isso. Ajeitar a estrutura dos campos. Beleza. Ajeitar a estrutura de polícia. O que é isso? Ajeitar a estrutura de polícia. Da polícia? Não. Vai ajeitar a estrutura da polícia. Cara, você está andando torto, polícia. Fica direito. Não. Estrutura policial, ou a estrutura de segurança pública, o planejamento relacionado à segurança pública para garantir o bem-estar das pessoas que vão presenciar o evento. Ó, que bonito que fica assim. E não dessa maneira. Ajeitar a estrutura de comida. O que é isso? Então o milho está torto, é para eu ajeitar a estrutura dele? Não, não fale isso. Tá errado. E depois, olha o que o cara colocou. Isso aqui, olha, eu quase matei a pessoa. Fiquei com vontade de pegar aquela faca afiada, peixeiro do Rambo e, ó, estribuchar o cara. E etc. Assim, ó, assim. E acho que tá bonito. E acho que tá chique, tá elegante. Que vai passar? Vai passar mesmo, vai passar lá pro Cafundó. Não vai passar a lugar nenhum. Olha aqui, ó. E você não coloca antes de etc. E você também não coloca reticências depois de etc. Vamos deixar uma coisa bem clara. Etc. não significa esse texto continua. Não é isso, tá? Etc. é de uma expressão latina. Etc. Tá? Etc. paribus significa tudo mais necessário. É uma enumeração. Não coloca E porque já tem o E aqui. Tá? Não coloca reticências porque o significado da expressão já é esse. Tá bem? Meu Deus do céu. Que olha, essas coisas dão vontade de arrancar a orelha da pessoa no tapa. Vamos pegar o próximo aqui, ó. Próximo, você acha que acabou o erro? Você não perde por esperar. Olha ali. Não podemos deixar de ter em mente que é indubitável a importância... Ó, parou. O nome disso é embromation, tá? Enchimento de linguiçation. Quer dizer, se você faz isso no texto é porque eu não sei mais o que escrever e eu quero colocar muita coisa para ocupar a linha. Dizer nada, né, escrever muito. Não podemos deixar de ter em mente que é indubitável. Nossa, para que tanta coisa? Ou não podemos esquecer, ou é indubitável. Para que tanto? Para que tanta expressão assim? Aí, a diversão para o povo, que é a velha política do pão e circo. Outro argumento batido.
Não utilize esse argumento do pão e circo. Você fala, vou ter a grande sacada, falar do pão e circo. Ninguém vai falar. Não, ninguém. Só 90% das pessoas que estavam escrevendo essa redação bateram nisso aí. E o planejamento estratégico, ficou para trás. Aí, olha como é que ficou o circo do cara. Pão e circo. Esse circo, olha que é só no mundo dele. Esse circo aqui é fabuloso, né? Você já pensou que circo é esse? Aí ele fala assim, onde o circo é a Copa e o pão tá faltando pro povo. Só faltou dizer que era porque o governo queria roubar, então, né, deu isso aí. Isso é argumento do senso comum, tá? Aí você fala assim, Pablo, você está sendo preconceituoso ao falar que esse argumento é o do seu Miguelino desdentado que mora na esquina. Não estou sendo preconceituoso, tá? Mas você há de convir comigo que se você for conversar com uma pessoa sem a mínima instrução para escrever um texto, esse argumento é o que ela daria. Por quê? Porque assim, é o que fala na novela, é o que fala numa TV que faz plim-plim, né? É o que fala em alguns lugares assim, que a pessoa aceita o argumento. Ela incorpora como se fosse dela. Não dá, tá errado, tá? Aí, olha como é que o cara terminou o texto. Contudo o quê? É finalização. Aí o cara fala, contudo, o país vai ganhar muito com essa medida do governo. Mas acabou de sentar lenha no governo, meteu o pau no governo, falou mal para danado e agora vai ganhar com essa medida. Mas que medida? Mas não pode deixar a peteca cair. Não. Palavra, sentido conotativo sem marcar. E outra, é peteca. Nós estamos falando de futebol, tá? Peteca caindo bem no meio do campo porque a Copa é o maior evento do esporte, tá? Sem o R, tá maior, né? Então, não dá, né? O caboclo escrevendo o texto não dá certo, meu querido. Eu trouxe isso aqui para você observar um exemplo de texto ridículo, tá? Um exemplo de texto muito mal construído. Esse texto aqui, se aparecesse, ia tirar 0. Fugiu do tema, fugiu da proposta, apresentou erros gravíssimos de estrutura, erros gravíssimos de apresentação e a expressão, né, que é basicamente a coerência, foi zerada ali. Se você quiser para praticar, você aí na sua casa pode reformular esse texto como estratégia, tá? É um exercício interessante para você fazer agora. Beleza? Vamos dar uma olhadinha em outro texto, em um não tão sofrível assim? Beleza. Vamos dar uma olhadinha aí. Presta atenção na tela para você. Vai lá. O sistema prisional brasileiro é tema de grandes debates, já que o resultado advindo dos encarceramentos não parece ser dos melhores. Há um destaque para o questionamento sobre a eficácia do nosso sistema de punição em regime fechado e sobre como este poderia ser aperfeiçoado. Em relação aos fatores negativos desse sistema, deparamos-nos com penitenciárias que mais se assemelham a fábricas de crimes do que com institutos que deveriam recuperar homens e mulheres que, por diversos motivos, sociais, econômicos, culturais, perderam-se no mundo da ilegalidade. Nesse mesmo sentido, observamos que a punição se metamorfoseia em uma aparente vingança. A intenção de isolar o indivíduo do convívio social deve ser para assegurar os demais daquele que pode ser um perigo à convivência. Isso, porém, não quer dizer que este detento não tenha chance de ser perdoado e ter oportunidades dignas de um regime democrático, chances a todos, sem distinção. Deparamos-nos, pois, com duas perspectivas: centros de vingança e centros de recuperação. Cabe à sociedade e ao governo a consciência sobre o futuro do Brasil, país com má distribuição de renda, onde a pobreza e a desigualdade social vigoram. Para tanto, investimentos em educação das escolas às penitenciárias parece ser o melhor remédio para essa moléstia social. Finalmente, um texto bonito, um texto bem articulado. Bem, eu preciso falar para você. O tema desse texto era o sistema prisional brasileiro e alguns subitens deviam ser abordados. Por exemplo, presídios, fábrica de criminosos ou centro de recuperação. Depois, a decisão de punir ou vingar. Depois ainda, reinserção do preso na sociedade, né? Apresentando, na verdade, uma solução para essa questão. Vamos avaliar o texto desde a sua introdução até a sua conclusão. Veja bem, no início nós temos
O sistema prisional brasileiro é tema de grandes debates. Começou com uma sentença declarativa para introduzir o que seria a temática. Isso foi muito bem, muito direto. É isso que você tem que fazer, não pode ficar dando embromejo, não pode enrolar. Aí, vai justificar, vai dar a causa, já que o resultado advindo dos encarceramentos não parece ser dos melhores. Então a pessoa já deu a opinião ali, né? Já deu a opinião que o encarceramento do sistema prisional brasileiro está problemático e agora vai desenvolver um destaque para o questionamento sobre a eficácia do sistema, pensando sobre a punição, está ali na introdução, e como poderia ser aperfeiçoado. Veja que introdução bonita. A introdução desse texto apresentou, então, lá na introdução, a sentença declarativa acerca do tema, tá? Pensando só na intro, tá? Só na introdução já ficou legal. O tema já apareceu. Depois, você teve a demonstração que o autor do texto deu para o primeiro argumento a ser trabalhado e um segundo argumento a ser trabalhado, tá? E depois fechou a introdução para começar o debate. Aí vem o primeiro argumento. Em relação aos fatores negativos, então já mostra que vai começar a falar sobre o fator negativo. Deparamos com penitenciárias que mais se assemelham a fábricas de crimes do que institutos de punição. Olha só, você tem a resposta à pergunta. A penitenciária é a fábrica do criminoso ou é, né, a recuperação? É um centro de recuperação. Se a proposta pedir para você responder, responda. Tá? Você não tem que repetir a pergunta. As pessoas comumente, quando me entregam esse tema aqui escrito, repetem a pergunta. Então, nos questionamos se a penitenciária é um centro de recuperação ou é uma fábrica de criminosos. Mas daí não responde. Então você tem que responder. Se a banca pediu para você responder, responda ao longo do texto. Não tenha medo de errar, tá bem? Defenda a sua posição. Maravilha. Depois, justifica, tá? Por quê? Olha só. Deparamos com penitenciárias que mais se assemelham a fábricas de crimes do que com institutos, blá blá blá, que por diversos motivos econômicos e culturais perderam-se no mundo da ilegalidade. Então, deixou a opinião bem clara, que realmente o presídio parece uma fábrica de criminosos. Aí fala, nesse mesmo sentido, que sentido? De argumento negativo com relação ao sistema prisional, tá? Observamos que a punição se metamorfoseia em aparente vingança, tá? Por quê? Tirar a pessoa do convívio social para colocar na fábrica de criminosos é uma vingança. Pronto, tá aí. E respondeu a segunda pergunta, a decisão de punir ou vingar, tá bem? Olha só, a intenção de isolar o indivíduo do convívio social deve ser para assegurar os demais daquele que, né, possa ser um perigo à convivência. Isso, porém, não quer dizer que aqui nós tínhamos um errinho no texto. Este detento, não, esse detento, o que foi mencionado, tá? Esse que foi isolado do convívio social. Então, trocar ali este por esse. Não tem uma chance de ser perdoado e ter oportunidades dignas de um regime democrático. 2 pontos. Chances a todos, sem distinção. Tá? Enunciou ainda com os 2 pontos, falando que é o regime democrático e chances a todos. Falando o quê? Que hoje você tem a situação de punição, tá? Mas que poderia haver a outra situação. Beleza? Aí, mais um parágrafo bem construído. Deparamos-nos, pois, com 2 perspectivas, centros de vingança e centros de recuperação. Cabe à sociedade, ao governo, a consciência sobre o futuro do Brasil, país com má distribuição de renda, onde pobreza e desigualdade social vigoram. Para tanto, investimentos em educação das escolas, das penitenciárias, parece ser o melhor remédio para essa moléstia social. Então, o que eu quis mostrar para você aqui? Esse texto, tá? Lógico, eu tenho que falar para você. Eu retirei um pedaço dele. Eu queria que você visse como o texto bonito estava te enganando. Por quê? Eu retirei um parágrafo desse texto. Só para você perceber se houve uma quebra de sentido do 3º para o 4º parágrafo. E sim, houve uma quebra de sentido. Por quê? Porque você viu que na conclusão apareceu o seguinte: deparamos-nos, pois, com 2 perspectivas. A primeira foi colocada, que era o ponto negativo. Mas e cadê o ponto positivo? Eu tirei de propósito.
Agora eu vou mostrar o mesmo texto para você, colocando essa parte para que você possa ver qual é esse ponto positivo, tá bem? Dá uma olhadinha aí. Tudo bem, agora eu inseri o outro parágrafo. Daí você percebe, na verdade consegue notar, que esse segundo parágrafo que eu inseri vai então apresentar a contrapartida. Eu não vou ler o parágrafo agora, eu só vou fazer uns comentários sobre ele. Na verdade, se vou recortando pausadamente. Então você viu que trouxemos apenas pontos negativos. Aí, antes de fechar o texto, colocamos então o seguinte: por outro viés, uma outra direção argumentativa. Penitenciárias como a PIC, Penitenciária Industrial de Cascavel, você não conhece, linda cidade, tá? Venha para cá conhecer. Ou a Penitenciária Industrial de Joinville, também é uma cidade maravilhosa, tem que dar uma viajadinha para lá. Se apresentam como uma esperança de recuperação ao Brasil, tá? Aí, poderia ser melhor colocado como esperança de recuperação ao sistema penitenciário brasileiro. Beleza. Com atividades profissionalizantes, projetos de resgate social, orientação e apoio religioso, esses verdadeiros, aí sim, esses verdadeiros centros de reintegração surgem como modelo às demais penitenciárias. Quer dizer, esse é um modelo, aqui sim você tem algo que é bom. Pronto. Disso você pode concluir, deparamos-nos com duas perspectivas, tá bom? Aí sim você tem essas duas perspectivas. E aí, olha como o fechamento do texto foi bonito. Cabe à sociedade, ao governo, à consciência. O único problema foi a palavra consciência, né? Porque isso é uma coisa batida. Nunca apela para consciência, né? Todo mundo tem que ter consciência para qualquer coisa. Então, assim, o entendimento, né? A compreensão de que o futuro do Brasil depende... poderia reestruturar isso. Mas beleza, ainda foi legal, ainda tirar uma nota boa, ia conseguir passar no concurso. Sobre o futuro do Brasil, país com uma distribuição de renda. Esse onde está certo, tá? Porque esse onde está dizendo lugar, Brasil, onde a pobreza e a desigualdade social vigoram. Para tanto, quer dizer, para poder conscientizar, para poder arrumar essa situação, o investimento em educação, olha que legal, das escolas, as penitenciárias mostrou os dois vieses ali, tá? Parece ser o melhor remédio para essa moléstia social. Pronto. Aqui você vê um texto bem construído. Agora sim, depois de inserir esse parágrafo, você pode fazer a análise, tá? A contento. Tente fazer o seu texto espelhado nisso, tá? Por quê? Porque assim vai ficar bem construído, tá joia? Espero que essa primeira análise, essa prévia, assim, tenha servido para você perceber alguns elementos estruturantes de texto. Aí você vai falar, Pablo, você vai continuar nesse mesmo ritmo, dando dicas, analisando o parágrafo interiormente para depois falar sobre a dissertação em si? Sim, eu vou fazer isso. E eu quero que você me acompanhe nessa jornada e nessa batalha rumo à melhor redação possível. Tá bem? Força, guerreiro!